Porque quem tem autoestima e dá valor a si mesmo, dá valor ao outro também. E se você dá valor ao outro, você tem consideração pelo outro, uma coisa fundamental é você não querer magoar o outro. Portanto, há uma censura no que você diz. O que pensa, não. O pensamento é livre, o sentimento é livre, mas o que se diz não é livre. O que se diz é necessário que esteja permeado por uma consideração pelo outro. Isso também tem a ver com autoestima, porque a autoestima inclui você gostar também do seu semelhante, que é o ser humano, né? Autoestima no dicionário é o sentimento de satisfação e contentamento pessoal. Mas para se ter uma avaliação boa de si mesmo, é preciso reconhecer e aceitar não só as qualidades, mas também as falhas, as incompetências. Quem ensina é a psiquiatra, médica, psicanalista Sônia Eva Tucherman, que acaba de lançar esse livro, Autoestima. Sônia Eva, obrigada por nos receber. Obrigada a você, Leila. Como é que é esse livro? Olha, esse livro faz parte de uma série que a editora Blucher, que é uma editora de São Paulo, está lançando. O primeiro volume foi sobre violência doméstica e o segundo, vergonha, e esse é o terceiro, autoestima. Sempre em linguagem coloquial. É para todo mundo entender. Não tem mistérios. O livro é simples, uma leitura simples, mas é essencial. Essencial. Eu fui com muita vontade de ler o livro e fiquei muito contente. Me satisfez inteiramente. O que é autoestima para você? Para a gente começar assim com uma definição. Eu acho que o que é para mim é o que é mesmo, é no que eu acredito, que é o seguinte: autoestima não existe alta autoestima ou baixa autoestima. É um sentimento que a gente tem ou não tem e que ele está ali, está dentro da gente, faz parte da gente e que quando está tudo bem, quando há uma autoestima genuína, estabilizada, você não percebe que existe. Eu gosto de comparar com o coração, que é um órgão vital que está ali trabalhando o tempo todo, mas você não sente que ele está trabalhando. Se houver alguma alteração no funcionamento cardíaco, aí você sente. Aí você tem arritmia, ou você tem bradicardia, ele bate muito, ou bate pouco, tem alterações que você sente rapidamente. A autoestima é a mesma coisa, você só percebe quando há alguma alteração. O nível satisfatório de autoestima é aquele que você não percebe que existe. Você vive com a autoestima fazendo parte de você. Agora, como é essa história que eu gostei muito, que é uma grande dica de aceitar as falhas, as incompetências, isso também é autoestima. Pois é, mas isso é. Como funciona? Isso é exatamente. Você pegou um ponto que é fundamental, que é o grande pulo do gato, eu acho, né? Você, em geral, a gente pensa que é um grande equívoco, que a pessoa que tem autoestima, ela aprecia as suas qualidades, ela é prosa, orgulhosa de tudo que faz bem. Mas não é isso. Uma autoestima genuína inclui você aceitar as suas incompetências, as suas falhas, tanto quanto reconhecer as suas qualidades, porque você é uma pessoa inteira, nós não somos só um pedaço. Se você fosse só um pedacinho, você seria um recorte de algo, de alguém. Mas nós somos inteiros e sendo uma pessoa inteira, nós temos qualidades e temos incompetências. Competências e incompetências é melhor do que qualidades. Eu lembrei que né? a Clarice Lispector, ela dizia que a gente é como uma parede de tijolos. Se tirar um tijolinho, que seria os nossos defeitos, se for tirando, ela cai. Cai, é verdade, é ótima comparação. Ótima comparação. Você veja, isso acontece quando você tem uma visão parcial de si mesmo, você acaba caindo numa gangorra.
Porque uma hora a gente se sente maravilhoso porque está vendo só um pedaço, não é? Ah, eu danço balé maravilhosamente bem. Ah, então eu sou o máximo. Isso é um pedaço, porque eu não sou só aquela que dança balé, né? Eu sou aquela também que briga com o filho em casa, enfim, né? Que é ciumenta. Eu Não sou um consegue todo. cozinhar Não bem. consegue cozinhar, Eu enfim. sou uma incompetência para cozinhar, morro de inveja É. de quem cozinha Bom, eu não bem. falei de mim, porque eu não sou dançarina nem brigo com filho em casa. Mas, em todo caso, isso é uma coisa muito comum, natural, não tem problema nenhum. Agora, Mas olha só, Soneva, tem uma coisa hoje em dia, já que a gente está falando, assim, bem no início, né, na formação, no que é autoestima, as pessoas pensam que é outra coisa em geral, ou é uma coisa dos dias de hoje. As pessoas pensam que autoestima é você falar o que lhe dá na telha, não é? É dizer o que sente, sem censura, agredindo os outros, é o que mais se vê. É Nas verdade. redes sociais, as pessoas chegam assim às raias da agressão mesmo, né? Com manifestações de racismo, de homofobia, de misoginia. Isso não tem nada a ver com autoestima, Não, tem? não tem não. Isso é um grande equívoco também. Quantos equívocos, né? Puxa. Eu acho que a ideia de que a gente pode dizer tudo o que pensa está mais no terreno da falta de educação do que da autoestima. Porque quem tem autoestima e dá valor a si mesmo, dá valor ao outro também. E se você dá valor ao outro, você tem consideração pelo outro, uma coisa fundamental é você não querer magoar o outro. Portanto, há uma censura no que você diz. O que pensa, não. O pensamento é livre, o sentimento é livre, mas o que se diz não é livre. O que se diz é necessário que esteja permeado por uma consideração pelo outro. Isso também tem a ver com autoestima, porque a autoestima inclui você gostar também do seu semelhante, que é o ser humano, né? A partir de que idade a gente começa a construir a autoestima? Vem de bebê? Eu acho que é desde que nasce, Leila. Eu acho que é desde que nasce. Claro que é um processo inconsciente. Aliás, o que eu falei no início sobre esse elemento que a gente tem dentro da gente que não percebe que existe quando está funcionando normalmente, é inconsciente. É uma instância inconsciente que nós temos, a autoestima inconsciente. E ela vai se desenvolvendo também através de mecanismos inconscientes. E eu disse que é desde que nasce, porque, por exemplo, a mãe, né? Ou a mãe ou aquele que cuida, pode ser homem, mulher, tia, avó, não importa, o cuidador, que eu vou chamar de mãe para facilitar. A mãe, quando está com seu bebê, aliás, antes ainda, quando ela está gestando o bebê, ou quando está esperando um filho adotivo, ela já tem planos para aquela criança. E na medida que ela tem planos, ela já vai tentando moldar aquela criança para que ela se adapte aos seus próprios planos. Isso não ajuda a criança a desenvolver uma identidade própria e o amor por si mesmo. Porque para que ela possa ser ela mesma e de bem com ela, é preciso que ela aprenda desde cedo que é ela que vai fazer o caminho de vida dela. Então a mãe tem que aprender a decodificar quem é aquela criança. Não é dizendo... tem até uma piada muito boa sobre isso. A mãe está passeando com 2 filhos gêmeos, aí vem uma senhora e diz, ai, que gracinha, qual o nome deles? O João é esse aqui, que é o arquiteto, e o Pedro é esse aqui, que é médico. Então, isso daí não ajuda em nada a desenvolver a autoestima da criança. Ela já está dentro de um molde. Ela não pode crescer livremente. Você fala aqui também, e agora eu me lembrei disso, que a família tem uma tendência muito forte a rotular os membros, principalmente pais e filhos, né? Pais com os filhos. O caso vai ser isso, aquilo. Esse não dá para esporte, né? Essa não dá para estudo. É verdade. Isso é triste para, né, uma avaliação boa e real de si mesmo, né? Tem razão, Leila, porque à medida que a gente vai se formando, e isso é desde
pequeno, né, o desenvolvimento, a gente vai aprendendo muito com os adultos que nos cercam o que nós somos. Mas não é dessa maneira que a gente aprende. A gente aprende o que nós somos quando nomeiam os nossos sentimentos. Então, quando eu estou triste, alguém entende que eu estou triste, eu estou aprendendo um pouco de mim, eu estou aprendendo quem eu sou. Agora, me dizer que eu sou a que sabe cozinhar, me botar um rótulo, e eu sou aquela da casa que sabe cozinhar, e a outra é aquela que sabe falar versinho para as visitas, e o outro é aquele que sabe desenhar muito bem, esses papéis delimitados dessa maneira não me ajudam a saber quem eu sou de verdade. Me ajudam a me moldar, mas não quem eu sou de verdade. E isso dá uma confusão na cabeça, né? No adolescente, então. É verdade. Principalmente no adolescente. Agora, isso me lembra comparações. Comparar também não é uma boa, a gente se comparar ao outro, não é? E é tão automático. E a gente É. nem sabe como isso nos prejudica. Porque, aliás, essa história de autoestima e baixo autoestima, que é essa gangorra na qual tantas vezes a gente cai, essa gangorra, ela está baseada em comparação. Eu sou mais do que fulano, eu sou menos do que fulano. Ah, eu sou mais do que fulano. Ih, eu sou bacana, eu sou maioral. E eu sou menos do que fulano. E eu sou um lixo, não sou ninguém, eu não presto. Então, essas comparações, elas nos deixam sempre com uma noção de valor em relação ao outro. É sempre um número relativo, né? Eu sou mais do que o outro ou menos do que o outro. Mas quando a gente tem uma perfeita noção de si mesmo, a gente tem uma avaliação em termos absolutos. Eu sou eu em qualquer lugar, em qualquer tempo. Há uma unidade de pessoa. É, porque inclusive a grama do vizinho é sempre mais verde, Sempre. né? Se a gente for Sempre, ficar é olhando, né, verdade. para quem parece que é melhor, a gente é não vai mesmo. levar, É né, verdade. a boa nunca, né? Não Tem vai levar sempre alguém vantagem. melhor também, Tem sempre né, alguém Leila? melhor. Tem sempre. Não tem limite para isso. Agora, uma coisa que se ensina aqui, que eu gostei muito, que a gente tem que revisitar com frequência as nossas conquistas. A gente esquece muito. É verdade. Né? Dos gols que fez da É vida. mesmo. Que pena, né? Que pena, a gente esquece. É porque nós temos dentro da gente um reservatório de autoestima, que vai se formando desde pequeno e depois, à medida que nós vamos vivendo, vamos frequentando outros ambientes, escola, clubes, a vizinhança, cursos, amigos, enfim, todas essas relações que nós vamos fazendo na vida vão nos acrescentando ou não combustível para esse reservatório de autoestima que nós temos. Então também isso é bom saber que quando a gente não recebe na infância, não quer dizer que a gente está perdido, não. Porque ao longo da vida a gente tem várias chances de alimentar esse reservatório de autoestima. Né? Porque senão a gente cai naquela, eu não tive na infância, então acabou, pronto, não tem mais jeito. Não, tem jeito sim. A gente tem que se unir a pessoas que nos alimentem, não é, com valores, que nos valorizem. E isso vai aumentando o nosso reservatório de autoestima. É bom você falar isso. Só para terminar aquilo que você falou, quando a gente vai rememorando os nossos gols, as nossas vitórias, é uma forma da gente ir lá dentro desse reservatório, pescar o que nós já temos lá de combustível e usar isso, usufruir livremente disso. Perfeito. Você no livro dá assim, exemplos reais de histórias de pessoas que têm nome, que têm profissão, como elas estão colocadas na vida. Isso é muito bom, porque a gente vê assim de uma forma plana os desníveis de emoção numa relação. Porque eu escolhi exemplos, Leila, que
foi uma tentativa de mostrar como essas alterações na autoestima influenciam o dia a dia das nossas relações, sem que a gente perceba, porque, mais uma vez, eu digo, é tudo um mecanismo inconsciente. Nós não temos o controle sobre isso. Por isso é que essas dicas que aparecem na internet não funcionam, porque não é um processo consciente sobre o qual eu tenho controle. Eu vou agora aumentar a minha autoestima, aí botãozinho, tchan, eu vou falar 10 vezes por dia como eu sou bacana diante do espelho. Não adianta, não adianta. É interessante como exercício, tal, mas não dá um combustível para esse reservatório, não dá. Então, a questão das relações, elas são muito afetadas por alterações da autoestima, muito afetadas. Tem exemplos aí, eu posso lembrar de um que é uma situação de um casal que ele ganha menos do que ela e ela está melhor financeiramente, então ela dá um presente muito bacana para ele, dá um tênis que ele queria, e ele compra um pregadorzinho de cabelo para ela, e quando ele vê aquele tênis, ele já começa a pensar, eu dei um presente muito pobre, eu dei um presente michuruca para ela e ela me deu isso. Agora ela vai pensar o quê? Então ele começa a imaginar que ela estaria pensando coisas que ele sente, como ele estava se sentindo por baixo, menos do que ela. Olha o sinal de menos. Ele se sente até humilhado com o presente dela, não homenageado. Exatamente, e ela fez com o maior carinho, mas ele se sente humilhado. Aí ele cresce na imaginação de desvalia. Ele é impotente, aí vai embora, né? Porque a imaginação é um redemoinho negativo, vai para baixo. E ele termina o namoro, ela não sabe por quê, ela fica triste porque ela só queria agradar, e ele sai de lá contando para os amigos, sabe o que ela fez? Ela me humilhou. Então é um tremendo engano, uma falta de sintonia, porque a autoestima estava prejudicada. Isso. Tem várias histórias aqui ótimas. Uma vai sempre se encaixar com alguém que a gente conhece, com uma situação que a gente já viveu, né? Isso é ótimo no livro. E tem uma sacada sua, uma ideia muito boa, que é comparar a aceitação, a convivência nas redes sociais com a Roma antiga. O like com o que acontecia na Roma antiga. Fala um pouco sobre isso, porque eu acho assim, formidável, que a dependência que se tem, né, da aceitação e da assim, avaliação externa. É verdade. Dá até pena, Leila, dá até pena dessas pessoas que estão tão dependentes, porque ficam lá o dia inteiro procurando e contando quantos likes. Botei um post, quantos likes. E cada like é curioso, até o símbolo, porque é o dedo para cima, o dedo para baixo. E eu me lembro sempre dos imperadores romanos, né? Porque tinham aquelas arenas onde os gladiadores lutavam. E chegava um momento em que ou um gladiador matava o outro ou não, e dependia do imperador botar o dedo para cima ou botar o dedo para baixo. Quando ele botava o dedo para cima, ele estava liberando aquela pessoa para a vida, estava dando vida àquela pessoa. E quando ele botava o polegar para a morte, ele estava autorizando que o gladiador matasse o seu adversário. E esses likes, eles estão tomando uma dimensão mesmo de vida ou morte. As pessoas se deprimem, jovens principalmente, os adolescentes são muito mais vulneráveis, precisam tanto dessa aprovação, né, pública. Então é muito... tem que ter cuidado com a tirania das redes sociais, né? A tirania do like. A tirania do like é bom. A tirania do like eu gostei muito. Sônia, Eva, e qual é a relação da autoestima com o narcisismo? Porque eu gostei, mas isso é uma coisa para psicanalista explicar, né? Falar um pouco sobre isso para a gente. Olha, o narcisismo ele é um conceito que os psicanalistas utilizam muito,
baseados no mito de Narciso, que, em resumo, era a história daquele rapaz lindo que, quando se olhou na água do lago, ele se apaixonou por si mesmo e aí ele quis beijar a si mesmo, abraçar a si, e se lançando nas águas ele se afoga. Então, o narcisismo é baseado nesse mito, que é a paixão por si mesmo. Existe o narcisismo que é benéfico, que é importante que a gente até invista nele, é importante. É gostar de si mesmo, apreciar os nossos valores e apostar nisso. Mas existe aquele que ultrapassa esse estágio e é um narcisismo que a gente já considera que prejudica a pessoa, que passa a ser não mais o amor por si mesmo, mas a paixão por si mesmo. A paixão, você mergulha dentro de si. O outro já não importa, o outro não interessa. Mas numa relação a gente pode acabar cobrando absurdos, né? Eu aprendi isso na análise, que é como esse sentimento, essa emoção, como ele não adivinhou que eu queria ir ao cinema? É verdade. E eu preciso falar o que eu quero de presente no meu aniversário? Ele não me conhece, né? Isso é narcisismo. É, narcisismo. Isso é narcisismo. Tem uma parte desse livro que eu chamei de umbiguismo, que é o narcisismo quando eu foquei especialmente a adolescência. Mas o umbiguismo serve para todas as idades, né? E tem uma música que eu cito aí, que é muito interessante, que chama-se Umbigo, que é a história de um rapaz que estava apaixonado por uma garota. E aí na música ele diz que ela passa toda linda e cheirosa, e quem vê essa moça assim linda e cheirosa, da mesma hora vai querer namorar ela, mas a verdade vem à tona logo que ela é uma meninona, que ela só pensa no umbigo dela, só quer falar do umbigo dela, e aí ele termina dizendo, mas todos nós temos umbigo e todo umbigo tem o que falar. E porque quem é voltado para si mesmo, apaixonado por si mesmo dessa maneira, não tem espaço para o outro. E tem uma coisa curiosa, que quem é apaixonado por si mesmo desapaixona por si mesmo também, rapidamente, porque qualquer crítica balança essa paixão. Desmonta a pessoa, né? Ela é mais frágil, mais suscetível ao olhar do outro, fragilizada, portanto. Exatamente. Né? Então, essa gangorra é muito acentuada, a tal gangorra da autoestima, porque é a paixão por si mesmo e o horror de si mesmo. E a resiliência e a autoestima, que é outro capítulo aqui. Essa é quase no final, porque a resiliência tem se falado muito sobre isso, né? Recentemente. É a capacidade que a gente tem de retomar o passo quando perde o passo. E são tantos os momentos da vida da gente que a gente perde, né? As vicissitudes da vida são muitas. Então, essa capacidade de se recuperar é que é a resiliência. E tem o mesmo estofo da autoestima. A resiliência é feita do mesmo material, é a irmã gêmea da autoestima. E eu acho até que as raízes estão lá no mesmo reservatório, vem lá do bebê, nas primeiras relações com a mãe ou cuidador. E no livro, quando eu falo de resiliência, eu cito aquela música da Volta por Cima, Paulo Vanzolini. Paulo Vanzolini, que é uma música maravilhosa, que todo mundo conhece, mas que o Paulo Vanzolini, quando fez essa música, parece até que ele não fez para nenhum amor perdido, não. Ele parece que fez para uma filha falecida, essa música. Então era uma dor muito grande e que ele tinha que dar a volta por cima. Mas então ele tem uma entrevista em que ele fala que a parte mais importante dessa música é quando ele diz que o homem de moral reconhece a queda e não desanima. Então, reconhecer a queda, Leila, é que é o ponto fundamental da autoestima, da resiliência, porque se você reconhece a queda, você vai com fôlego para se recuperar.
tem que reconhecer. E só quem tem uma autoestima dessas genuínas, como eu estou me referindo, é que consegue reconhecer a queda, porque tem a ver com as incompetências, tem a ver com as tristezas, sentir a tristeza, aceitar que ela existe, né? Não só a nossa falha, mas a falha da vida com a gente. A vida não deve nada a gente, né? E acaba sendo mais tolerante com o outro. Exato. E acaba sendo mais feliz, não é? Sem dúvida. Isso que é o Sem mais dúvida, importante, sem não é? dúvida. Olha, o livro tem não só as dicas de músicas que ajudam muito a gente, que vira e mexe eu também tô sempre citando uma música, cantando até para lembrar e fixar aquele sentimento e organizar a cabeça no que é. E o livro tem muito isso, e tem dicas de filmes ótimos, porque é uma forma da gente lembrar de uma situação e colocar também outras pessoas na situação, não é isso? É isso Porque se eu mesmo. lembrar só o que eu passei, mas o filme ele dá exemplo de como uma outra pessoa, numa situação que eu vivi, mas ela não está vivendo naquela mesma, quer dizer, está contracenando o que ela pode estar sentindo. E a gente vai se identificando com os personagens. A identificação né? é importante? A gente vai se identificando com esses personagens. Que, aliás, quando é num cinema ou num teatro, é mais fácil, né? Porque não é você vivo ali. Você vendo o outro, é mais fácil de você aceitar em si mesmo. É uma boa forma de refletir sobre si mesmo, é observando um filme e se identificando e perguntando a si mesmo, por que eu me identifiquei? O que eu tenho de semelhante? Por que mexeu comigo esse personagem? No livro também, quando a gente lê, né? Então, em suma, conheça-te a ti mesmo. A gente vai lá para a Grécia Antiga. É isso mesmo. Essa máxima isso mesmo. Assim, uma orientação de vida. A grande dica do livro é essa, é refletir. O tempo todo, refletir. Pensar não é a mesma coisa quando a gente fala sobre pensar em si mesmo, porque existe uma espécie de pensamento que não serve para nada, que é aquele que fica martelando. É uma ideia que fica martelando. E aí a pessoa diz, não, mas eu já pensei nisso 1000 vezes. Então não pensou. Se pensou 1000 vezes, não pensou, martelou. Não adianta nada, não muda nada. Mas parar para refletir de verdade, com coragem, olhar para dentro de si com coragem. Com coragem. Sônia Eva, muito obrigada. Obrigada a você, Leila. Gostei muito do livro, parabéns. Que bom, muito obrigada. Então, se você gostou também da entrevista, dá o seu like. A gente continua sob a tirania do like, mas inscreva-se no canal, ajuda-me muito a gente a trazer novidades para você cada vez mais interessantes. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.